Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Cielo. Nesta Black Friday, aproveite maquininha com aluguel zero. Sebrae. Participe do movimento Compre do Pequeno. E Bradesco, o Banco da PJ. Olá, bom dia! Nesse momento, 8 horas em ponto pelo horário de Brasília e as urnas já estão abertas nesse segundo turno da eleição. Quase 34 milhões de eleitores votam hoje para escolher o próximo prefeito. E a eleição acontece em 15 capitais, aqui no nosso mapa, olha, Porto Velho, Manaus, Palmas, Belém, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Aracaju, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Eleitores de outros 36 municípios também voltam às urnas hoje. E é importante lembrar que primeiro e segundo turno das eleições são eleições independentes para a Justiça Eleitoral. Então, por isso, mesmo quem não votou no dia 6 de outubro, deve votar hoje normalmente. E a gente começa o nosso giro pelo Brasil, indo até a maior cidade do país. Thaís Luquezzi acompanha esse início de votação em São Paulo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana Paula. Bom dia para você que nos assistem. O maior colégio eleitoral do país, aqui em São Paulo. 15.600.000 pessoas votam nas 18 cidades que têm segundo turno aqui do estado, entre elas a capital. Os portões já abriram aqui nessa faculdade de onde nós falamos. Já tinha gente aqui na porta, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Nesse local, são 4 locais de votações que se concentram. 23.052 eleitores votam aqui. Só na capital são 9.300.000, que representa 60% do eleitorado paulista neste segundo turno. Além da capital, a segunda maior cidade do estado, Guarulhos, também tem segundo turno. Entre todas, 7 estão aqui na região metropolitana, 2 no litoral e o restante no interior aqui do estado. 50 mil urnas foram preparadas para esse segundo turno, 30 mil delas ficam aqui na cidade de São Paulo e a gente continua por aqui acompanhando até às 5 horas da tarde, Ana Paula. Obrigada, Thaís. E o Tribunal Superior Eleitoral acompanha, claro, de perto esse segundo turno das eleições. Então vamos lá para Brasília. Vitor Boiadan está lá no TSE. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. O início do segundo turno é igual em todo o país, independentemente do fuso horário. Portanto, da mesma forma, as urnas vão se fechar no mesmo horário, às 5 da tarde, no horário de Brasília. Quem não conseguir votar, é preciso fazer a justificativa. Isso pode ser feito através do aplicativo e-Título, para quem baixou até ontem, ou então em pontos de justificativa eleitoral distribuídos pela cidade. Aqui em Brasília, por exemplo, são 11 pontos de justificativa eleitoral. Quem for votar, vota na mesma sessão que votou no primeiro turno. Sempre bom lembrar que é preciso levar um documento oficial de identificação para se identificar aos mesários. Aqui em Brasília não tem segundo turno, mas o TSE reúne todas as informações que vêm dos tribunais eleitorais dos estados. Por isso a gente vai acompanhar daqui do Centro de Divulgação das Eleições o andamento desse segundo turno em 51 cidades pelo país. Ana Paula. E a gente volta a se falar ao longo do dia com outras informações. Então, daí do TSE, Vitor, obrigada. E eleitores de Belo Horizonte também votam nesse segundo turno e a Flávia Cristine acompanha ao vivo. Bom dia, Flávia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. São 2 milhões de eleitores voltando às urnas hoje aqui em Belo Horizonte para escolher o prefeito. A gente fala ao vivo de uma escola na região noroeste da cidade. A votação está bem tranquila por enquanto. Ontem à noite teve uma chuva forte aqui na cidade e isso deixou 4 escolas sem luz, de acordo com o TRE. A gente lembra que as urnas têm autonomia para 12 horas. Na sede do TRE, um segundo gerador foi instalado por medida de segurança, caso o equipamento precise ser usado. Além de Belo Horizonte, os eleitores também votam em segundo turno em Uberaba, aqui em Minas. Ana Paula. Obrigada. E indo agora, então, para Porto Alegre. O Vitor Rosa está lá acompanhando esses primeiros momentos de votação no segundo turno. Bom dia, Vitor.
Oi, Ana Paula, muito bom dia para você, bom dia a todos. Aqui em Porto Alegre, mais de 1 milhão de eleitores devem ir às urnas neste segundo turno. Nós falamos agora ao vivo com vocês do Colégio Bom Conselho, o segundo maior local de votação de Porto Alegre. Aqui votam cerca de 9.500 eleitores e o movimento, por enquanto, está bastante tranquilo. Porto Alegre foi a capital brasileira no primeiro turno com o maior número de abstenções, índice de 31,5%. Para esse segundo turno, a disputa aqui na capital gaúcha está entre Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT. Porto Alegre tem hoje, novamente, assim como no primeiro turno, passe livre nos ônibus municipais. Além disso, de acordo com a prefeitura, os horários neste domingo seguem a tabela dos dias da semana, ou seja, tem muito mais ônibus à disposição para os eleitores neste segundo turno. Globo nas eleições 2024. Oito e 5 agora, nós seguimos aqui com as informações de São Paulo. Para você que está em São Paulo, em Guarulhos, a segunda cidade mais populosa do estado, portões abertos para o início da votação. Guilherme Pimentel mostra o movimento por lá. Bom dia. Tudo bom, Rodrigo? Bom dia a você, bom dia a quem está nos assistindo. Bom, há exatamente 5 minutos foram abertos os portões aqui da Escola Estadual Professora Zilda Romeiro. A gente tem algumas imagens. Uma pequena fila chegou a se formar lá fora. Mais de 100 pessoas já estavam esperando antes das 8 horas da manhã. Pontualmente elas puderam entrar. Só que como o colégio tem 26 sessões eleitorais, o movimento é muito tranquilo. Mais de 9 mil eleitores de Guarulhos podem passar por aqui hoje para votar nesse segundo turno até às 5 horas da tarde. O Colégio Zilda Romeiro, a Escola Estadual Zilda Romeiro, é o maior local de votação da cidade. Hoje o Guarulhos decide para a prefeitura a partir do próximo ano, entre os candidatos Eloy Pietá, do Solidariedade, e Lucas Sanches, do PL. Lembrando, de todas as cidades que foram para o segundo turno, Guarulhos é a única que não concedeu transporte público nos ônibus que circulam dentro do município para a população. Quem mora fora até pode pegar um intermunicipal que faz o trajeto de graça, mas dentro de Guarulhos os ônibus continuam cobrando a tarifa normalmente. Rodrigo? Obrigado, Guilherme Pimentel. Vamos a outra cidade da região metropolitana, Taboão da Serra. Fernanda Elnor por lá. Bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você também que está amanhecendo aqui com a gente. Eu falo ao vivo dessa escola estadual aqui, que vocês estão vendo bem ao fundo, que é Antônio Inácio Maciel, que é o local com maior quantidade de eleitores votando aqui em Taboão da Serra. Para vocês terem uma noção, são quase 8 mil pessoas que votam aqui nesse ponto. E em toda a cidade existem 58 pontos diferentes de votação. Por aqui amanheceu tudo muito sossegado, como vocês estão vendo, o movimento bem aqui atrás. Não se formou uma grande fila aqui de pessoas esperando para a hora que o portão abriu, que foi há poucos minutos. E também circulando pela cidade, a gente percebeu que o movimento está bem sossegado, bem tranquilo. Não vimos nenhuma sujeira eleitoral quando a gente fala dos santinhos aqui no entorno dessa escola. E lembrando que aqui esse segundo turno é disputado por 2 candidatos, né? O engenheiro Daniel, do União Brasil, e também o atual prefeito, que é o Aprígio, do Podemos. Rodrigo. Obrigado, Fernanda Elnor. 20 urnas vão passar por testes de integridade e de autenticidade hoje. A auditoria vai até às 5 da tarde. Tiago Scheuer explica mais para a gente, está na sede do TRE. Bom dia. Fala, Rodrigo, bom dia para você novamente, para quem está com a gente aqui nesse domingo. Pois é, né, são 2 testes, como você falou. O primeiro, de autenticidade, ele já foi feito até às 7 horas da manhã. E aí, lembrando que é uma inspeção que vai atestar ali se os programas da eleição municipal que estão inseridos em 10 urnas são os mesmos que foram assinados e lacrados pelo TSE, nesse caso. E aí tem o teste de integridade feito em outras 10 urnas. E aí este teste ocorre paralelo à votação. Então, este novo teste começou às 8 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde. E essas urnas, então, elas foram sorteadas ontem em 18 cidades aqui do estado onde tem segundo turno. E aí os dados são colocados nessas urnas para ver se batem, né, com os dados colocados no papel também, Rodrigo. Muito obrigado, Tiago Scheuer. Agora 8h08, Cíntia Toledo, falar um pouquinho do tempo? Vamos lá, Rodrigo, hora dobrada, né? A gente conta como é que fica aqui em São Paulo. O dia começou friozinho, com 16 graus e não vai esquentar muito, viu? Máxima de 20 graus, com chance de chuva a qualquer hora do dia, mas pouca chuva, ó, 3 milímetros previstos aqui para São Paulo. Tempo firme hoje garantido só na região de Presidente Prudente. No restante pode vir uma chuva e em toda essa área que está aqui em azul no mapa, o sol nem dá as caras. No litoral,
Ubatuba e Guarujá, 15 milímetros previstos e temperatura de 22 graus. Taubaté com 5 milímetros. Franca e Ribeirão Preto com mais chuva, 20 milímetros para cada uma. Obrigado, Cíntia. Imagina. Teve um confronto agora há pouco entre torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, a briga foi por volta das 5h30 da manhã, no sentido Belo Horizonte da rodovia. Um grupo colocou fogo em um ônibus. Algumas pessoas teriam ficado feridas ali. Essas imagens foram gravadas por motoristas e circulam aí nas redes sociais. Ainda de acordo com as informações iniciais, os torcedores do Cruzeiro voltavam de Curitiba, onde o time jogou contra o Atlético Paranaense. Ao longo da nossa programação, você acompanha todas as notícias deste segundo turno. Globo nas eleições 2024.